Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Que tal aquela partida lá de olho no lance, né? Pra gente ir trocando uma ideia, um tempinho aí 30+0, sem nenhum acréscimo, pra gente ir discutindo aí e vendo, ter uma partida aí com, quem sabe, vamos torcer, com alguma qualidade aí e a gente tentar discutir temas interessantes, temas de xadrez aí durante a partida. Vamos ver quem vem, não é um ritmo de tempo tão popular, né? Então, às vezes demora um pouquinho para conseguir algum adversário, mas logo mais alguém aparece, algum louco aí aparece também e aceita jogar esse 30+0 aí do Lichess, né? Eu tô no Lichess, que é uma plataforma gratuita para jogar xadrez, é bastante interessante, muita gente joga no Lichess, também no chess.com, são as plataformas talvez mais populares aí de xadrez, né? E vamos lá, vamos ver, daqui a pouco chega alguém aí, 30+0 é um ritmo de tempo interessante. A gente vê aqui, olha só, tem alguns grandes mestres que jogam no Lichess. A turma em geral joga mais partidas de blitz, né? 5+0, 3+0, 1+0, o tal do bullet, né? Que é uma loucura aí. Eu já vi sites, eu acho que no chess.com, que é menos, assim, é tipo 30 segundos para cada um. Já vi grandes mestres jogando, é incrível como eles conseguem tamanha qualidade de lances com 30 segundos aí para cada um. Legal, já temos um adversário, vamos de negras aqui. A gente vai jogar contra o Agetro 479. Boa partida, meu amigo. E4, vamos com E5, vamos com o peão do rei. E vamos ver o que ele vai jogar. Cavalo em F3, vamos defender aqui com cavalo em C6. Vamos jogar o feijão com arroz nessa partida aí. Bispo C4, vamos no agressivo aqui, vai. Vamos no bispo C5. Então aqui contra-atacando também. Abertura italiana com bispo C5. E vamos ver o que ele vai jogar. Deve dar roque aí. Ou D3. Ou C3. Vamos ver. C3, cavalo F6. Bom, jogou com D3. Jogou com D3. Eu tô pensando em fazer uma estratégia arrojada aqui. Jogar o cavalo em E7. Jogar com D6, bispo E6. Dama D7 e dar grande roque aqui. E a gente ficar com roques de lados opostos. Vamos para essa linha? Eu acho que vai ser bem interessante, hein? Só tô calculando se eu jogar esse lance aqui, se ele não tem logo um cavalo G5 aqui. Parece ser bem incômodo isso, né? Aí eu vou ter que dar roque. E aí tudo bem também. Então vamos lá. Cavalo E7. Eu gostei dessa linha. Eu acho que eu nunca joguei esse plano que eu tô falando para vocês. Me veio agora na cabeça. E parece bem interessante. Ele vai jogar com D4. Ok. Será que vai dar tempo de eu fazer tudo isso que eu falei? Não sei, hein? Que agora ele vai vir com um ataque forte aí com D4. Bom, voltou aí com o bispo. E agora a minha dúvida é se eu sigo com o bispo em E6, que eu havia comentado, ou se eu já jogo um bispo lá em G4. Bispo G4. Tá. Bispo G4 não dá, né? Eu levo o bispo por F7 aqui, eu acredito. Bispo G4, bispo por F7, cheque, rei toma, cavalo aqui com cheque, capturando meu bispo na sequência. Tomar cuidado com golpes táticos aí de abertura, né? E agora eu tô calculando se eu jogar bispo E6, ele troca e jogar cavalo G5, se isso é um problema. Dama D7, dama H5. Talvez seja um problema isso. Talvez eu deva jogar H6 aqui. Eu não gosto de fazer lance de peão em abertura, esses lances H6 e tal, mas eu acho que aqui talvez seja necessário, viu? Ou então ir para essa ideia de bispo G4 mesmo. E até, quem sabe, deixar essa cravada aí. Não, bispo G4 a gente já viu que não dá. Tem bispo por F7. Então aqui bispo E6, bispo toma, peão toma. Cavalo G5, dama D7. Dama G4. Não pode. Dama G4. Pode. Dama G4. E eu tenho problemas, né? Cavalo D8 vou ter que jogar. Horroroso.
Então é complicado aqui. Ainda não dá para eu jogar o lance bispo E6 que eu queria. Eu vou ter que lidar com esses problemas primeiro. O cavalo quer vir ali para G5, né? Bom, eu tenho contra-ataques em F2, roque e tudo mais. Talvez... Vamos calcular isso. Bispo toma. Bispo E6. Bispo por E6, F por E6, cavalo G5. E aí eu dou roque. E aí ele joga cavalo por E6, dando um duplo. E aí eu jogo bispo por F2, talvez. Eu não tô gostando dessas continuações. Talvez eu tenha que jogar alguma coisa antes de bispo E6. Vamos considerar cavalo G6. Segurando a casa de G5, não tá bem segurando, né? Bispo E6, bispo por E6, bispo E6, cavalo E5, dama E7, dama G4, roque. Vamos pra porrada, vai. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Eu preciso desenvolver essa peça e logo dar grande roque. Então, eu vou fazer esse lance e vamos ver o que acontece. Eu vou ter um ataque interessante se ele abrir a coluna F. Lá no ponto de F2. Estou acreditando nisso. Estou acreditando nisso. Bispo em E6. E aí a gente vai para aquela estratégia. Se der para dar o grande roque, eu vou dar. A Getro 479. Agora ele também está calculando aí se vale a pena ir para essa linha. E ele foi. Ele deve jogar cavalo G5. Muito bem, muito bem. Agora o bicho pega, né? Agora o bicho pega. Tem dama G4 vindo. Então agora é hora de tentar, enfim, calcular alguma coisa aqui. Outra possibilidade aqui é cavalo G6, que é uma possibilidade bem interessante, inclusive. Cavalo G6, cavalo por E6, e aí bispo por F2 cheque, seguido de dama F6, capturando o cavalo na sequência. Se ele não capturar meu bispo, eu jogo dama F6 do mesmo jeito e vou para um ataque aí. Vambora, vambora, acho que vai ser bonita essa partida aí, vamos lá. Cavalo G6. A ideia desse lance é liberar minha dama para jogar dama F6. Ele deu roque, né? Se antecipou aí a essas possibilidades todas. E agora o bonito é que meu cavalo vai poder ir para F8 se eu precisar defender mais ali em E6 depois. Agora a questão é... Dama F6, né, pessoal? Dama F6 aqui, defendendo em E6 e indo para cima lá do ponto de F2. Se ele jogar dama G4... eu posso até mudar minha estratégia e jogar um lance como cavalo D8 e seguir com um pequeno roque, né? E começar a martelar lá em F2. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Tô na dúvida se dama E7 ou dama F6. Dama F6 me parece mais ativo. Vamos com dama F6. Legal, protegemos o peão. Pressionamos ponto de F2. Ele tem... ele talvez jogue dama G4 agora. Eu tenho até rei D7, hein? Ou rei E7. Posso até considerar esses lances. Tomar cuidado, rei E7, fico com a dama e o rei na mesma diagonal, sendo que ele pode jogar de alguma forma bispo G5 depois. Então tem que tomar cuidado. Tipo assim, se ele joga a dama G4 e eu jogo rei E7, ó, esse é o problema. Ó. Se eu jogo rei E7, ele tem cavalo por H7 atacando minha dama.
E aí se torre toma, bispo G5 ganha minha dama. Tem que tomar cuidado com esses temas táticos. Existe uma pressão no ponto G6 e rei D7 parece ser melhor por conta disso. Parece ser melhor por conta disso. Cavalo em F4, eu não sei se vale a pena. Por conta de bispo por F4, peão por F4, cavalo por E6. E aí eu tenho problemas. E eu fecho minha coluna F, além de tudo. Roque, eu acho que eu vou ter problemas. Então aqui é questão de escolher qual cavalo vai defender aí esse peão, né? Eu tô pensando em jogar cavalo F8 e seguir com a ideia do grande roque. Eu tiro minha casa F para torre. Ou então uma outra estratégia é cavalo em D8 e depois com ideias de roque. Eu não gosto dessa, para falar bem a verdade. Eu acho que eu prefiro cavalo em F8. Cavalo em F8, protegendo o peão. Eu me livro dessas questões táticas aí e depois eu posso continuar com o grande roque e tudo mais. Vamos lá, cavalo em F8 no momento, protegendo então o peão de E6, que virou um alvo. E agora eu tenho que jogar H6 assim que for possível. Esse lance aí é forte, né? Ele ataca aí o meu bispo. E H6 aqui eu acho que é perfeitamente jogável. Vamos lá, eu gosto de H6. Ele tem cheque ali? Dama H5, não, porque eu posso jogar G6 simplesmente, né? E aí minha dama protege minha torre. Outra possibilidade é já jogar um grande roque aqui. Mas eu acho que eu prefiro expulsar o cavalo primeiro. Vamos lá. H6. Se ele faz bispo por C5, eu tomo o cavalo com o peão e abro a coluna H. Fico atacando o bispo. Bom, ele voltou. Ok, agora considerando o cavalo D7 para proteger o meu bispo. Estou considerando o cavalo D7. Ele está ameaçando alguma coisa aí na posição? Por enquanto não. É bom meu cavalo ficar segurando a casa de G6. É bom meu cavalo ficar segurando a casa de G6 no momento. Se bem que o meu cavalo pode ir para E7 também quando precisar, né? Então talvez cavalo D7 seja uma boa. Mas talvez eu queira um posto mais ativo para esse meu cavalo, né? Bom, dama G6 aqui também é uma possibilidade bem interessante. Dama G6, então é melhor eu preservar aí o meu cavalo. Outra possibilidade é bispo por E3, F por E3 e dama G6. E dama G6. Ele pode tentar jogar um dama H3 para depois vir com cavalo H4. Ok. Que mais? Que mais? Grande roque simplesmente também parece bom. Deixa, eu vou ficar com um monte de peão dobrado aí, mas eu vou ficar com uma boa dinâmica para minhas peças. Vou ter um bom ataque lá em D3. Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto dessa ideia de grande roque, já colocando mais uma peça em jogo, permitindo ficar com uma estrutura de peões dobrados aqui em duas colunas diferentes, mais uma boa dinâmica de jogo. Ele também preferiu desenvolver peça, e agora talvez rei B8 seja indicado. Ou até torre E8, ou torre D7 também é bem interessante. Torre D7 é bem interessante. Já preparando para... Bom, aqui tem vários lances candidatos, né? Vamos pensar no nosso plano. Uma ideia interessante aqui é jogar um G5
com ideias de jogar o cavalo em G6 e depois jogar o cavalo lá em F4. Fico bem posicionado com esse cavalo e tentar aproveitar que a dama vai ficando com poucas casas. Eu gosto dessa ideia. Tá de acordo com a ideia de ter feito o grande roque e expandir na ala do rei. Portanto, vou jogar aí G5, legal. Bom, ele tá seguindo o mesmo princípio. Agora ele vai atacar na ala da dama. Ele atacou aí o meu bispo. Eu vou tentar preservar aí a coluna F fechada para ele, portanto o bispo em B6, colocando o bispo em segurança e não abrindo a coluna F dele. E ele veio agora para cima, ele vai realmente querer jogar A5 aí, né? Tentar forçar aí as trocas. Bom, eu tenho que pensar agora se vale a pena cavalo G6, A5, bispo por E3, F por E3... Aí o meu cavalo não tem mais a casa de F4. Aí eu poderia pensar em cavalo H4, mas essa coluna F para ele vai ser muito boa. Uma outra ideia é jogar um A5 aqui. Se ele jogar B5, meu cavalo volta para E7. Mas bispo por B6 e tudo mais eu vou me complicar. Vamos calcular se não vale a pena jogar A6. É que sempre cai nesse mesmo tema, né? Ele toma lá em B6, eu vou abrir minha coluna C e ficar com o rei um pouco exposto na posição. Sem contar que cavalo C4 vai atacar muito forte meus peões. É momento de considerar aqui algumas possibilidades, né? Eu acho que eu tenho um tempo aqui ainda. Torre D7 para ir para G7 e jogar H5 também é bem interessante. Torre D7, A5. Bispo toma, peão toma. Torre G7. Cavalo por E5. Não pode, né? Dama por E5. Cavalo por G5 também não. Meu cavalo está defendido pela minha torre. De H8. Eu acho que eu gosto desse lance torre D7. Vamos embora. Vamos para esse lance, torre D7, com ideias de ir lá para torre G7 e jogar H5 e ir para cima dessa dama e fazer um ataque na ala do rei. Ele vai abrir a coluna F agora. Isso aí não tem como evitar no momento. Se ele jogar cavalo D4 depois que eu jogar torre G7, ele vai danificar a minha estrutura lá um pouquinho, né? Então, talvez eu jogue aqui... Eu vou tirar essa casa do meu cavalo, né? Esse aqui é o problema. Talvez dama G7, então. Dama G7. Não. Dama G6 mesmo, para jogar torre em G7 e jogar H5. Dama G6. Torre G7, H5. Ele vai jogar D4. H5 direto, dama pro G5, dama pro G5, cavalo pro G5, torre G7. Tem até... Não tem nada não consegue nada. A6 não é uma ameaça muito séria. Ele tá ameaçando cavalo D4, que é chato, né? Depois ele vai jogar cavalo por C6. Tá bem. Vamos para essa ideia aqui de dama G6, eu gosto. Apesar de eu tirar a casa do meu cavalo, eu acho que traz compensação aí por conta de torre G7, H5. Bom, ele continuou expandindo aí na ala da dama. Eu acho que o meu cavalo fica bem em D8.
segurando o peão. D8 E7. Legal. Vamos para essa linha. Bem protegido aqui esse peão no momento. E o cavalo veio aí para cima. Vamos seguir com... Bom, agora eu tenho até cavalo F7 aqui ao invés de torre G7. Cavalo F7 também é bem interessante. Preparando H5. E dá uma casa aí pro meu rei, dá uma respirada, né? Ele quer jogar B6 e tudo mais. Devo me preocupar com B6? B6, talvez, hein? Talvez as coisas comecem a ficar perigosas aqui. B6, A6. Peão toma. E eu vou para um ataque na ala do rei. Vamos lá, eu vou perder um peão nessa linha. Mas eu acho que... Na verdade eu não perco um peão, não. Eu gosto dessa linha, contra-atacando. Praticamente forçado aqui a 6. E agora sim... Bom, ele está ameaçando essa, né? Que é chata. Vou tomar então esse peão antes que eu tenha problemas. E a questão é, será que vai dar tempo de eu partir para o meu ataque ou o ataque dele vai ser mais violento? Uma partida bem interessante se desenha aqui no tabuleiro. Esse lance é forte, ele está ameaçando agora capturar o meu cavalo. Porque depois de torre toma ele tem cavalo aqui por D6. É uma ideia bem interessante. Por isso eu devo jogar com bastante energia aqui. E jogar o lance H5, não dando esse tempo para ele. Não dando esse tempo. E talvez rei D7 seja necessário jogar. Mas aí eu bloqueio a defesa do meu cavalo. Tem que pensar certinho aqui. Outra possibilidade é tomar o cavalo dele mesmo com a torre, sacrificar a troca para não tomar esse ataque aí. Mas vamos com calma. Aqui torre H7 talvez, eu fico com o cavalo cravado. Torre H7, dama por, cavalo, torre por, torre por, torre por. É muita ousadia, ele não tem essa sequência. Mas ele pode jogar, se eu jogo torre H7, ele pode jogar cavalo D6, cheque. Depois de cavalo por D6, dama por F8. E eu tenho problemas seríssimos na posição. A posição é complicada. E eu acho que eu não vou ter outra saída a não ser aqui jogar torre por cavalo. Bom, eu tenho rei B8 também, né? Ficando aqui um pouco mais... Pensando com um pouco mais de calma aqui. Rei B8, né? Rei B8. E aí não faz sentido nenhum ele fazer qualquer tipo de sacrifício no momento. Então vamos lá. Acho que rei B8 dá um respiro aí. Rei D7 era arriscado porque aí cobre minha torre, né? Perde peça lá em F7. Portanto, rei B8 aqui, tentando dar um respiro. Brancas melhores aqui, brancas foram melhores sucedidas no ataque aí na ala da dama. E eu vou tentar continuar com o meu ataque aqui na ala do rei.
com G4. Existe uma pressão agora aí na posição. O que jogar? Eis a questão. Cavalo G5, talvez? Não, tá caindo em D6. E jogar um D5 aqui, hein? Será que cabe? D5. Peão toma, peão toma. Acho que é agora ou nunca, né? Esse D5 aí. Eu acho que é isso, gente. Acho que D5. Vamos lá. Que loucura, hein? Eu vou desdobrar os peões dele, mas vou desdobrar os meus também e vou me livrar desse peão que está sendo bastante atacado. Ele foi para essa? Ele tem algum intermediário? Não sei. Eu não sei o que ele está vendo aí. Eu vou aceitar essa continuação. Aparentemente eu ganho peça aqui. Eu não sei o que ele está enxergando. Talvez ele tenha feito um blunder aí. Não sei que continuação ele vai ter aqui nessa posição. Sinto que eu passei do sufoco aí. Eu vou ter que aproveitar agora esse erro do adversário. A posição continua não sendo tão simples, né? Por exemplo, peão toma, estaria caindo lá em A6. Ele mais uma vez não viu essa continuação e abandonou. Ele se perdeu completamente na partida. Que engraçado isso, que engraçado isso. É psicológico, né? O xadrez aí é psicológico. Olha só, eu passei de 2.200 de rating, que legal. É psicológico isso, porque eu acho que dava para ele continuar jogando. Aqui ele tem um centro forte, né, de peões. E aqui ele fez esse lance e abandonou, né? E abandonou. Que curioso isso, com mais tempo no relógio, né? Ele está com 24 minutos no relógio, eu tenho 10 e ele abandonou. É bastante curioso. Mas aqui realmente ele errou, né? Ele errou aqui, vamos voltar um pouquinho. Cavalo por E5, né? Ele não calculou muito bem. Claro, aqui no momento está protegido. Está protegido aqui pela dama, né? Mas depois da troca de damas o cavalo está caindo. E ele não tem nenhum lance intermediário aqui, né? Cavalo em C6 cheque, minha torre está capturando. Então aqui eu acho que D5 realmente foi um lance importante, porque induziu ele a esse erro, né? Aqui, enfim, ele poderia... Acho que a posição é crítica aqui, é bem difícil, inclusive, para as negras, principalmente, né? Mas vamos olhar na engine, inclusive, qual que é a pontuação que a engine dá aqui. Ó, brancas melhores, né? Brancas levemente melhores aí. Já tem alguma análise rodando aqui de engine. Vamos ver aqui o gráfico. Bom, ele está montando ainda, depois a gente vê aí os erros. Mas aqui realmente está um pouco melhor, né, para as brancas. Mas depois aqui de cavalo por E5 é um erro. Olha lá, a pontuação fica boa para as negras, né? Dama por F6, torre por F6 e cavalo aqui por E5. E aqui ele tinha que tomar, né? Exatamente isso, porque aí eu não poderia capturar por conta de torre por A6 o tema da cravada. Mas eu teria cavalo de E aqui em D7 e tudo mais, né? Colocando uma coisa entre as peças. C3 está caindo e seria uma boa continuação. A torre teria que largar essa horizontal, né? Depois daria para capturar o peão. Eu acho que a ideia toda é essa. Bacana, né? Aqui ele fez esse lance torre B6, né? E aí abandonou realmente. Acho que ele viu o duplo que ele tá levando aqui, né? E aí já abandonou. Mas também tem torre por C3. Eu acho que eu iria jogar até um torre por C3 aqui.
para, enfim, ir para cima dessas peças aqui do adversário e ficar com os cavalos bem colocados. Legal, gente. Bom, né? Vamos ver aqui, vamos aprender aí com os nossos erros, porque com certeza eu cometi erro, principalmente em abertura, né? Acredito que sim, vamos ver. Aqui terminou a análise, boa. 2 erros e um erro grave, então vamos tentar aprender com esses erros. Se a gente olhar o gráfico, as brancas ficaram melhores o tempo todo e depois no final acabaram perdendo, né? Aprenda com seus erros, vamos lá, cliquei aqui. E aqui o meu duvidoso plano de cavalo de G em E7, nunca mais vou fazer isso, falei que eu ia inovar, né? E realmente foi um erro, eu trouxe muitos problemas, trouxe problemas graves aí na partida, né? Aqui, gente, deve ser cavalo em F6 simplesmente, né? Jogando simples. Eu falei que ia jogar o arroz e feijão e não joguei, né? Então aqui simplesmente esse lance já traz aí a igualdade na posição, né? Se bispo G5, aqui D6 e deixa cravado mesmo, né? Cavalo C3, H6, daí se bispo H4, aí aqui tem que jogar um G5, né? G5, bispo G3 e joga dessa maneira. E depois, quem sabe, dá o grande rock, né? Vamos ver a próxima. Aqui A4 eu joguei, aqui torre D7 eu joguei e ele considerou um erro. Então aqui ele ainda considera que está equilibrada a posição. Interessante observar isso. O que eu tinha que jogar aqui? Um A5, será? Vamos ver. Foi o primeiro lance que me veio à cabeça. A5, não. Provavelmente não é um lance bom. Você pode fazer melhor. Então vamos tentar achar algo melhor aqui. Talvez diretamente um cavalo H... Cavalo E7 não. Vamos pensar aqui alguma... Talvez bispo mesmo, toma. Bispo toma, F toma e dama G6, né? Que foi a ideia que eu acabei fazendo depois. Acho que eu tinha que ter feito isso realmente para não deixar ele avançar tanto aí na posição. Essa ideia de torre T7 foi muito devagar, né, pessoal? E vamos ver qual foi o outro meu problema, D5 aqui. Ele também não gostou desse meu lance D5, hein? Aqui ele está dizendo até que está equilibrada a posição e D5 ele considerou um erro aqui. Eu fiquei tão orgulhoso desse lance e na verdade foi um erro. O que tem que jogar aqui? Vamos ver. Será que troca primeiro e depois joga D5? Vamos ver. Eu acho que é isso. E depois, na verdade, joga cavalo D8. Olha que loucura. Vamos ver a continuação que ele dá aqui. Torre por... E aí, cavalo D8 e deixa cair aqui em D6? Por quê, hein? Cavalo D8, cavalo por D6. E aí joga o quê? Cavalo D7. A Engine considera que essa posição está equilibrada, que curioso. Levemente melhor para as brancas. Porque está caindo lá em C3. Que legal, não vi isso. Muito bacana. Torre G6, torre por C3 e a gente tem um equilíbrio aí na posição. Brancas, claro, com a iniciativa aí. Mas olha que recurso bacana. Aqui precisava ter dado uma de Petrosian, né? Ao invés de jogar aqui o D5, jogar a dama por F6 e depois esse bonito lance cavalo D8 aqui, bem ao estilo de Petrosian, deixando cair aqui porque depois tá caindo lá em C3. Bacana, gostei disso, né? Manter a calma, precisa manter a calma aqui. Eu fiz o lance D5, né? Eu acho que aqui desestabilizou. Eu tô desestabilizado e ele também tava. Aqui depois de E por D5, que é a continuação do computador, e E por D5 ele tem cavalo em B6, que é um pouco chato. Ele fica com esse cavalo aí na sexta, dama por F6, torre por F6 e agora sim cavalo aqui em D8. E as brancas, apesar da igualdade material, as brancas estão aí um pouco melhores. D4 poderia vir, ou cavalo por D5 aqui também, né? Torre C5, cavalo B6 de novo, ou até E4, enfim, as brancas têm uma posição melhor com certeza. Mas aí o meu adversário desestabilizou totalmente. Depois de D5 aqui ele fez essa cegueira aqui, esse blunder, e acabou abandonando aí lances depois. Legal, acho que não me orgulho muito dessa vitória, porque realmente eu estava pior, estava sendo esmagado. Acho que para mim a grande lição é não inventar na abertura, né? Jogar o feijão com arroz aqui. Realmente cavalo E7 foi muito ambicioso, né? Cavalo de G em E7, muito ambicioso, muito devagar, né? Um plano muito... jogar D6, bispo e tal, e ele já veio vindo para cima, com certeza, e acabou não dando certo, né? Então buscar aí desenvolver as peças em casas mais ativas, ir para planos menos ambiciosos e menos arriscados, né? Realmente jogar o feijão com arroz que eu falei que ia jogar, e acho que seria uma decisão aí mais acertada. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu gostei, eu aprendi. Espero que tenha servido também
alguma coisa aí para alguém, tá bom? Beleza, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!